Olá, meus queridos amigos, aqui quem fala é Rainer Alves, sou cientista político e nós vamos para mais notícias quentes das movimentações políticas desse ano que vai influenciar a eleição do ano que vem. Então vamos lá. A Genial Quest divulgou a nova pesquisa eleitoral, trazendo dois cenários de primeiro turno e mais cenários de segundo turno. Nesses dois cenários de primeiro turno, foi testado os nomes de Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Sérgio Moro, João Dória, Rodrigo Pacheco e Felipe Dávila. E nesse cenário nós podemos ver Lula liderando com 48% das intenções de voto, Jair Bolsonaro com 21% logo em seguida, Sérgio Moro do Podemos 8%, Ciro Gomes do PDT 6% das intenções de voto. Lembrando que o Sérgio Moro hoje fez o anunciamento oficial da sua filiação ao Podemos, e fez um discurso que a gente pode fazer num próximo vídeo uma análise desse discurso. Mas o Moro tem um grande desafio, que é justamente tentar convencer aquele eleitorado que está fora da questão da Lava Jato e também do combate anticorrupção, do combate à corrupção, o que o Sérgio Moro consegue agregar de eleitorado além desse público, que aí ele já naturalmente angaria quando é testado o seu nome, né? Principalmente no Sul, ele é o mais mencionado nas regiões do Sul do nosso país, que é onde foi a Operação Lava Jato foi mais forte, né? Porque as operações saíram lá de Curitiba, né? Então nós podemos perceber ali uma movimentação mais forte ali pelo Sul, que é onde o Sérgio Moro é mais citado. Mas isso aí vamos para outro vídeo, outra discussão. E aí nesse primeiro cenário, Ciro Gomes com 6%, João Dória com 2%, Rodrigo Pacheco com 1% e Felipe Dávila com 0%, branco e nulo 10% e indecisos 4%. No segundo cenário, aparece Lula com 47%, Jair Bolsonaro mantém os 21%, Sérgio Moro com 8%, mantém os 8% dele, e Ciro Gomes com 7%, Rodrigo Pacheco com 1%, Eduardo Leite 1% e Felipe Dávila 0%. Brancos e nulos 10%, indecisos 4%. E na pesquisa espontânea, olha que interessante, nós podemos ver o terceiro colocado agora nessa pesquisa, que é um retrato do momento. Essa pesquisa foi feita nos dias... foi divulgada nessa quarta-feira, mas ela foi feita com 2.063 entrevistados entre os dias 3 e 6 de novembro. Foi quando mais ou menos o Sérgio Moro anunciou que faria a filiação ao Podemos. O nível de confiança de 95%, a margem de erro é de 2,2 percentuais. Mas vamos lá, na pesquisa espontânea, olha que interessante. Lula aparece com 29% das intenções de voto. Em seguida aparece Jair Bolsonaro com 16% das intenções de voto na pesquisa espontânea. E brancos e nulos somam 4%. 2% disseram escolher outros candidatos, que não fosse Lula nem Bolsonaro. E 1% declarou que votaria no Ciro Gomes. Então, o Ciro Gomes aparece aí, é o único candidato fora Lula e Jair Bolsonaro que aparece aí com a intenção de voto na pesquisa espontânea. Então, mostra aí um diferencial muito grande do Ciro Gomes, que é o quê? Ele tem uma militância muito forte e isso acaba pesando positivamente para o Ciro Gomes. Então, quando trata do quesito espontâneo, Ciro Gomes aí tem uma vantagem em relação aos outros candidatos dito de terceira via. E aí tem
os cenários de segundo turno, que Lula vence em todos os cenários aqui previsto de segundo turno, foi testado com todos, né? E Lula vence todos os candidatos no segundo turno. Então é isso, meus amigos. A pesquisa ela retratou este momento como o Sérgio Moro ocupando o terceiro lugar, né, na pesquisa, Ciro Gomes logo atrás do primeiro cenário com 6%, no segundo cenário com 7% das intenções de voto. E nós vamos também falar de uma outra notícia muito interessante, que foi a votação da PEC dos precatórios, né? Nós tivemos a votação do segundo turno na terça-feira, e nessa votação ela foi aprovada com votos além daqueles que havia tido no primeiro turno. Então, no primeiro turno, a PEC dos precatórios foi aprovada apertada, e nesse segundo turno agora ela teve 323 votos, né? Então foram mais ou menos 11 votos a mais do que no primeiro turno, o que surpreendeu bastante gente, porque o Supremo Tribunal já havia através da decisão da Rosa Weber, suspendido o orçamento secreto, que é a moeda de troca do Arthur Lira para comprar os votos dos deputados. Então, surpreendeu aí a aprovação da PEC dos precatórios, mas agora tem uma nova etapa, que é o Senado Federal. Vamos aguardar aí as próximas movimentações da votação da PEC dos precatórios no Senado Federal. Mas, meus queridos amigos, quem foi o maior vitorioso nessa votação dos PEC dos precatórios? Não foi Bolsonaro e não foi também o Arthur Lira. Quem foi o maior vencedor dessa votação foi Ciro Gomes. Por que Ciro Gomes? Porque simplesmente ele fez aquela movimentação no sentido de fazer pressão dentro da bancada do seu partido, dos deputados federais. Então, dos 24 deputados federais, 15 votaram a favor da PEC dos precatórios no primeiro turno. Então, ele fez aquela movimentação suspendendo a pré-candidatura, no sentido de fazer pressão para que os deputados federais da bancada do PDT repensassem o voto em segundo turno. E houve um grande movimento a favor daquilo que o Ciro colocou, né? Então, nós tivemos aí de 15 votos a favor, o PDT conseguiu reverter 10 votos. Então, apenas 5 mantiveram o voto a favor da PEC dos precatórios. Isso mostrou uma força da liderança do Ciro Gomes. Então, Ciro Gomes mostrou que ele tem a liderança dentro do partido, né? Então, essa movimentação para reverter os votos foi muito importante para o Ciro Gomes, não no sentido eleitoral, né? Isso vai respingar um pouquinho eleitoralmente falando, porque mostra que é um candidato forte e que tem liderança dentro do próprio partido. Isso é importante, né? Mas, para além disso, mostrou que ele é um cara que tem coerência com o discurso e tem coerência também nas suas ações, nas suas atitudes. A partir do momento que ele suspendeu a pré-candidatura, ele fez um movimento corretíssimo. E a bancada do partido dele não desmoralizou ele, muito pelo contrário, deu aval a esse posicionamento dele, do Ciro Gomes. Então, o Ciro Gomes sai disso muito mais fortalecido como uma liderança dentro não só do seu partido, mas também uma liderança política do nosso país, né? E, na minha opinião, o maior vitorioso é o Ciro Gomes. Não foi nem Bolsonaro nem Arthur Lira, porque Bolsonaro ainda tem um Senado para poder enfrentar. Arthur Lira cumpriu sua função, né, com a ajuda do orçamento secreto, mas ainda existe o Senado ainda para poder passar a PEC dos precatórios, e mesmo passando, mesmo com o governo conseguindo aprovar, ainda há muitos desafios para que o governo
tente reverter um cenário de desgaste com a opinião pública, o que não é fácil, né? E ele tem muito pouco tempo para efetuar ações de fato que vai reverter esse desgaste que ele já tem com a opinião pública. Então é muito pouco tempo para ele trabalhar muito. E eu acredito que isso não vai acontecer, porque dentro de 3 anos de governo e até hoje ele não trabalhou, o Bolsonaro não trabalhou no sentido de ser governante de fato, de ser um chefe de Estado, não é agora que ele vai fazer isso. Mas é isso, meus amigos. O maior vitorioso dessa PEC dos precatórios é o Ciro Gomes se firmando ainda mais como uma liderança, não só dentro do seu partido, mas uma liderança no país inteiro, a liderança política. O vídeo é esse, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like e se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo, até as próximas notícias.